Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, às margens do rio Cachoeira, um dia o Montaz pioneiro, andou trabalho a rodeio e se deu por peão ao povo brasileiro. Olá, boa noite. Estamos começando o programa Passando a Limpo, depois de um feriado tumultuado, com manifestações pelo Brasil, nesta quinta-feira, com bastante destaque para esporte também, hein? Vale a pena você que gosta de esporte conferir o programa Passando a Limpo aqui pela TV da cidade, também na TVBE. Boa noite, professor Osni Pischi. Boa noite aos mais de 50 mil telespectadores da TV Cidade e da TVBE. Boa noite, nosso convidado, deputado estadual Fernando Krelin. É um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Boa noite, Enio Alexandre. Boa noite, Jorge Castan. Boa noite, Ariel Pisolati. Boa noite. Boa noite, Arno Kumlin. O Enio, você falou que tivemos um final de semana, um feriado bastante tumultuado. Olha, eu acho que eu sou a favor da livre manifestação, desde que isso não prejudique outrem. O que está ocorrendo, essa interdição das rodovias, eu acho um verdadeiro absurdo. O presidente Bolsonaro já pediu para que o pessoal se retirasse. Isso influi diretamente na economia e na vida das pessoas. E como o presidente Joinville teve 70% dos votos, não tenha dúvida que os mais prejudicados são os seus próprios eleitores, não é? Então, a gente aqui também faz um apelo, embora nós sejamos um programa semanal, para que as pessoas voltem, querem protestar, protestem de outra forma. Essa não é a forma adequada, impedindo o livre deslocamento das pessoas. Isso é constitucional, o direito de ir e vir, transitar livremente. Outra coisa, Enio, nós temos aqui uma plaquinha de 401 dias, Fernando. Fazem 401 dias que foi assinado o contrato para iniciar as obras de 2 estações de tratamento de esgoto, de efluentes sanitários, uma no Jardim Paraíso e outra no Vila Nova. Está se realizando agora a Conferência Mundial do Clima, é isso? Isso, a COP. No Egito. Espero que os administradores da Companhia Águas de Joinville criem vergonha na cara. Olhem para esse número aqui, nós não vamos tirar enquanto não iniciarem as obras. Isso é uma vergonha. Aliás, a Companhia Águas de Joinville merecia uma CPI para ver o que está acontecendo na Companhia Águas de Joinville. Uma CPI séria. Porque os números não são transparentes. Isso aí é para tratar esgoto. Isso é saúde da população. Tem um presidente que assumiu aí agora e também nada falou. Um tal de Schneider também, não sei nem quem é, de onde veio. Ô Zé, dá um tiro no pé dele para ver se ele acorda. Já está lá uns 60 dias na Companhia Água de Joinville. Isso é uma vergonha. A empresa que foi contratada, nós alertamos aqui, é uma empresa que já foi punida. Não só pela Companhia Água de Joinville, mas foi punida por outras empresas de saneamento, como a Casan, a Companhia de Itajaí, a Companhia de Balneário Camboriú, que trata do saneamento.
É isso que acontece. Não é? É isso que acontece quando se tem gente, como nós vamos ver daqui a pouco, quando vem gente de fora que não conhece a realidade da cidade, não sabe, querer administrar as nossas coisas. E por último, eu gostaria de dizer que o Fernando, parabenizá-lo pela reeleição. Acho que você, contra tudo e contra todos, aumentou o número de votos, aumentou em relação à primeira. Quantos mil votos, Fernando? 10 mil a mais. 10 mil a mais. Embora o seu padrinho, que veio para afundar o barco, ainda bem que afundou sozinho, né? Veio para unir o MDB e acabou desunindo tudo, mas parabéns pelo seu trabalho. O assunto que nós vamos tratar aqui hoje é esporte. Até por você, que foi quando você se candidatou a primeira vez, você foi secretário de esportes na administração do mundo, né? Na primeira. Primeira administração dele. Na época da fundação, né? Isso, a fundação ainda. Eu me lembro. Então, parabéns, e você sabe mais do que ninguém se o esporte num município, numa cidade, num estado ou no país for bem, o país também tem grande chance de ir muito bem. Não é? Então vamos para a paródia? Vamos lá, o Silvio Peck fez uma paródia muito legal falando do esporte, ou pelo menos da falta de atenção que o esporte tem aqui em Joinville. Confira. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo, e bora pra paródia, porque hoje nós vamos falar sobre o esporte em Joinville, que tá uma vergonha. O nosso Jack. Para nós falar sobre isso, vamos chamar o gaiteiro. Gaiteiro abençoado, puxa a gaita. Mas que vergonha! O esporte em Joinville virou mesmo uma piada. Nem no Catarinense o Jack conseguiu uma vaga. Acabaram as letras de séries pra disputar. Ficou fora de série e tá feio pra voltar. Vergonha, vergonha, vergonha pra cidade, sim, vergonha. Vergonha pro esporte daqui. Vergonha, vergonha, vergonha pra cidade, sim, vergonha. Vergonha pro esporte daqui. E os jogos abertos há 30 anos não cedia. O Jack esquecido por nossa secretaria. O nome da cidade aos poucos foi rebaixado. Já fomos referências, hoje somos um fracasso. Vergonha, vergonha, vergonha pra cidade, sim, vergonha. Vergonha pro esporte daqui. Vergonha, vergonha, vergonha pra cidade, sim, vergonha. Vergonha pro esporte daqui. Piscina oficial, atleta não tem pra treinar. A pista de atletismo, atleta tem que capilar. Nossa educação física era orgulho pra cidade. Hoje até pra treinar tem que emprestar a faculdade. Vergonha, vergonha, vergonha pra cidade, sim, vergonha. Vergonha pro esporte daqui. Vergonha, vergonha, vergonha pra cidade, sim, vergonha. Vergonha pro esporte daqui. Falando em atletismo, o negócio tá bem sério. A cidade não tem nem pista de piso sintético. Treinar na Univille já virou coisa normal. Esqueceram o esporte que tá ficando normal. Vergonha, vergonha, vergonha pra cidade, sim, vergonha. Vergonha pro esporte daqui. Vergonha, vergonha, vergonha pra cidade, sim, vergonha. Vergonha pro esporte daqui.
Ginásio de esporte é coisa que nós não tem. O nosso centro eventos tá vergonhoso de ver. Ginásio Ivan Rodrigues tá caindo aos pedaços e o nosso esporte vai seguindo o mesmo passo. Vergonha, vergonha, vergonha pra cidade, sim, vergonha, vergonha pro esporte daqui. Vergonha, vergonha, vergonha pra cidade, sim, vergonha, vergonha pro esporte daqui. Arena Joinville segue sem manutenção. Também virou motivo de chacota e gozação. Mas pra quem quer curtir esporte no fim de semana, tem corrida do porco e o futebol na lama. Orgulho, orgulho, orgulho pra cidade, sim, orgulho, orgulho pro esporte daqui. Orgulho, orgulho, orgulho pra cidade, sim, orgulho, orgulho pro esporte daqui. Tá aí a paródia com o Piavividêncio, o Silvio Peck e o problema da infraestrutura no esporte de Joinville não é de hoje, né, professor Osnipiski? Temos convivido com a falta de uma pista sintética. E olha que os atletas de Joinville se destacam, hein? Porque ganhou de joguinhos abertos, Olesc, quer dizer, se forma atleta em Joinville. Nós tivemos atletas disputando o Mundial de Atletismo e ganhando medalha, certo? Salto em distância, terceiro lugar. 2 nadadores joinvilenses participaram de Olimpíadas, gente. E a gente não tem uma piscina olímpica de 50 metros, né? A gente tem ali o de 25, que é do tênis, né? E a Arena Joinville, que é um motivo de orgulho, no passado, infelizmente, a manutenção está ficando para lá, tanto é que é bom até a presença do deputado Fernando Krellen aqui, porque a última melhoria que foi realizada foi exatamente a implantação das cadeiras, que oferecem conforto ali na Arena Joinville. O senhor conhece bem a Arena Joinville, né? É tão difícil assim manter a arena? Então, boa noite. Boa noite, Pisque, boa noite, Enio, Ariel, Jordi, Arno, todos que nos assistem. E falar sobre isso é algo que eu me sinto confortável, porque é algo que eu atuei, né, como gestor aí do esporte de Joinville e como deputado estadual hoje, extremamente atuante na busca de recursos para melhorias aqui na cidade. Só para vocês terem uma ideia, quando eu assumi a gestão da FELEG em 2013, nós tínhamos ginásio Abel Schultz, com moradores de rua dentro, fechado, Arena Joinville sendo interditada no primeiro jogo do JEC no Catarinense 2013, você lembra? O Ministério Público veio e interditou a arena, nós tivemos que, eu e mais 3, fomos na arquibancada colar etiqueta para enumerar, para poder fazer a liberação num sábado e domingo. Passei o sábado e domingo na arena, colocando etiqueta na arquibancada. E tirando os fundos da arena, tinha muita pedra, então a gente conseguiu tirar aquele material que tinha risco, né, de brigas, de torcidas. Então, a Arena Joinville sendo interditada, Abel Schultz fechado, Ivan Rodrigues fechado, Centro Eventos Calhansa sendo interditado. Tu vê, assumi em 2013 e não tinha um patrimônio público esportivo praticamente em condições. O que a gente fez? Nós devolvemos, na época, conseguimos fazer o projeto e buscar um recurso para devolver o Abel Schultz para a cidade. Então, a gente recuperou o Abel Schultz, devolveu depois de 3 anos fechado, a gente devolveu ele para a cidade. Nós conseguimos as melhorias da Arena Joinville, praticamente 7 milhões de reais, busquei no Ministério do Esporte. Para ter uma ideia, Enio, cheguei no Ministério do Esporte, fiquei 6 horas sentado esperando eles me atenderem, porque eles não queriam atender. Eles me atenderam, conseguimos 7 milhões de reais que foram para reformas hidrossanitárias, melhorias na arquibancada, colocação de cadeiras e pintura geral da arena. Isso foi feito através da nossa gestão. Para ter uma ideia, a Arena Joinville não tinha projeto preventivo de incêndio. Então o bombeiro, todo ano era uma dificuldade para o bombeiro liberar. Então não tinha, a gente conseguiu fazer isso tudo. E naquela época, os jogos do Joinville, em média, tinha 8, 10 mil pessoas. Era outro nível, era né? um local muito frequentado, né? Era no mínimo Série B, né, ali em 2013 e 2014, Série A em 2015. Então realmente era muito frequentado e foi o palco de grandes eventos aí na cidade. E aí ficou o Ivan Rodrigues, que na época era um ginásio estadual, cedido ao município. O município, praticamente agora, nós estamos mais de 10 anos com o ginásio Ivan Rodrigues fechado. Consegui no ano passado 10 milhões de reais no orçamento, então tem 10 milhões de reais para a reforma do Ivan Rodrigues. O que foi feito? Foi feito, colocado no edital, foi feito um processo licitatório e uma empresa ganhou a licitação para o projeto.
Então, vocês que trabalham em gestão pública sabem o quanto é demorado. Uma licitação para um projeto, o projeto tem 6 meses agora, de 4 a 6 meses para executar o projeto do ginásio, e aí sim depois um edital e uma licitação para a obra. Então tem 10 milhões de reais para Ivan Rodrigues que a gente conseguiu. Mas infelizmente é muito pouco para o tamanho da cidade de Joinville. É o patrimônio público esportivo de Joinville é muito carente. A gente fala há quanto tempo de uma pista de atletismo... Deixa eu ver a pista de atletismo da Univille, nós fomos lá. É o único local onde os atletas conseguem treinar em Joinville. Joinville é uma cidade desse tamanho. Eu volto a repetir, a terceira maior cidade do sul do Brasil, e nós não temos, professor Osnipiski, uma pista sintética, apropriada, para que os atletas possam evoluir tecnicamente. E mesmo assim a gente consegue formar atletas de alto nível. Tem que capinar para poder em alguns limpar a pista. Nós capinando a pista, né? O deputado falando tudo isso, me recordo de uma situação que aconteceu em 2013, quando foi abortada a disputa dos Jogos Abertos em Joinville. Sim. Né? Fevereiro À de época, eu sei que você foi muito Joinville criticado. renunciou a... Renunciou porque não muito- tinha espaço, né? Você foi muito criticado por isso. Talvez tenha faltado um pouco mais de mídia para explicar o que estava acontecendo. Mas isso foi em que ano? 2013. Fevereiro de Foi ontem, 2013. então. Aqui é tudo assim, ó, 10 anos, 20 anos e ninguém fez nada ainda. Não, Continua sem espaço. O que eu ia complementar dizendo que de 2013 para cá, muito pouco aconteceu. 2013 o Joinville abriu mão dos Jogos Abertos porque nós íamos fazer uma festa para os outros. Primeiro que não tinha equipe, né? A equipe que nós tínhamos é o Lesc Joguinhos, não tinha equipe de Jogos Abertos competitiva. Nós iríamos fazer uma festa aqui, gastar um dinheiro municipal imenso, sem ter espaços públicos esportivos. Nós não tinha nem ginásio do município na época. Então não tinha Ô como fazer nada. Fernando, você é joinvilense? Aliás, o Silvio Peck até tem um homenageou ainda, porque o único esporte bom que tem é ele na zona rural, lá, a corrida do porco e o futebol na lama, né? O resto não acontece mais nada aqui. Tem a corrida da banana. Agora tem- a corrida do porco. Tem né? a corrida Não, da e a banana. corrida da também. banana, com um cacho de banana nas costas. Mas é o seguinte, eu estava vendo aí, porque a gente nunca ouve falar de quem é o responsável pelo esporte em Joinville. É um tal de André de Matos. De onde é esse cidadão? Não sei porque o processo seletivo é aberto para Currículo, qualquer né? lugar, né? Currículo, é. Pode ser de qualquer Processo lugar. seletivo. Agora tem um vereador aí que quer ocupar a cota 40, talvez esse secretário aí com o nome de Matos esteja escondido no mato ali em cima de algum morro desse verde aí, né? Porque até agora eu não sei nem quem é o cidadão. Ele não conhece a cidade, não sabe nada. Me disseram que é do Paraná, não sei de onde é que é. Né? É aquela bela equipe de secretários da Prefeitura de Joinville, né? Estamos no final do segundo ano de mandato. Já. Estão no final do segundo ano. E a gente fala Esses isso, 2 anos aí Fernando, vai passar que é um... a gente fala isso, Ariel, porque o Joinville Esporte Clube, a gente não está pedindo para a Prefeitura bancar o JEC, não. nem é... Mas tem que ter uma dela. política de incentivo, porque o futebol é o futebol, né? Nós estamos vendo aí clubes de Santa Catarina disputando a Série C, a Série B, A. E nada do nosso Joinville Esporte Joinville Clube. continua fora de série. Será que esse tal de André de Matos sabe quem é o JEC, sabe a história do JEC, sabe como é que é? Acho que não sabe. Ô Zé, dá 2 tiros no pé do cara para ver se ele acorda depois de 2 anos aí. Né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, daqui a pouquinho a gente continua falando de esportes, tá bom? É rapidinho, um intervalo. Aguenta aí. De volta com o programa Passando a Limpo pela TV da Cidade, TVBE. Agora estamos com Arno Kumlin. Hoje estamos recebendo o deputado estadual Fernando Krelin, que foi reeleito recentemente. Como o tema, grande parte do programa será dedicado ao esporte, muito natural chamá-lo, uma vez que é uma pessoa que tem uma história de vida ligada ao esporte. Foi goleiro, futebol amador, sabia, Pesque? Quem? Fernando Krelin, bom goleiro. Teve a academia de ginástica. Também foi secretário de esportes, né? Então tem uma história muito legal. Deixa eu dar uma olhadinha na nossa piscina. Nós temos imagens da piscina do tênis clube, é isso? Pode soltar aí para mim. Esse é o tênis clube.
Joinville Tênis Clube, onde dali dois nadadores dali, dessa piscina pequenininha, de 25 metros, que não é coberta, né, aliás, o Tênis Clube é um clube maravilhoso, né? Mas a piscina não é a piscina mais apropriada para você formar atletas de altíssimo rendimento, como os dois, um deles o Eduardo Fischer, como é que é o outro? Esqueci. O Daniel, que os dois foram para a Olimpíada, gente, tá? Então, vale o registro. Em Joinville tinha uma piscina de 50 metros, era da Sociedade de Vera Cruz. Virou estacionamento. Aí, ó, nesse local tinha uma piscina, essa piscina é mais conhecida, o pessoal deve lembrar das festas, como é que chama aquela festa com frutas que se faz na época do carnaval, hein? Do Havaí? É festa do Havaí, que era feita lá no Vera, né? Hoje em dia, a piscina tem uma piscina e estacionamento. O mais próximo de água que tem ali, professor, é uma lavação que tem ali anexo, e ali é um clube, né? Aí nós vamos lembrar das prioridades em Joinville. O carro tomou o lugar do esporte. Até do esporte. A gente não caminha, mas anda de carro. Não nada, mas o estacionamento tomou conta. O ginásio Ivan Rodrigues, que foi mencionado aqui agora há pouco, continua abandonadaço, serve apenas o estacionamento para uma choperia ou outra que tem ali nas imediações, pessoas que trabalham ali naquele local. É lamentável. Um ginásio que já foi sede de competições nacionais de futsal, basquetebol, foi a primeira sede do Festival de Dança, não sei se foi a primeira, mas durante muito tempo, né? O evento principal do Festival de Dança, Era a no Ivan abertura e a finalização sempre foi feito lá. É. E hoje, lamentavelmente, o ginásio Ivan Rodrigues está completamente abandonado. Já houve algumas tentativas de negociar com a iniciativa privada, a possibilidade de se construir ali uma edificação de uma construtora, em outro local se faria um ginásio, mas não evoluiu. Tem alguma informação a respeito desse ginásio? Qual que é o grande problema do ginásio Ivan Rodrigues? O que tem enterrado aqui embaixo? O ginásio Ivan Rodrigues ficou, durante um período, ele é do Estado, ele foi cedido ao município. O município não quis mais, voltou para o Estado? Quando eu assumi como deputado estadual, tentei trazer esse resgate para o Estado para a gente colocar um orçamento e começar a andar o negócio. Então, os recursos estão assegurados, esses 10 milhões de reais, e agora tem todo o trâmite burocrático que, infelizmente, nos últimos 10 anos nada foi feito. Para ter uma ideia, Pisque, eu como secretário de esportes em Joinville, 4 anos de gestão, eu nunca recebi uma emenda parlamentar para compra de um material esportivo. Nunca ninguém me ajudou em nada. Então, digo que hoje, como deputado estadual, tenho ajudado o município. Infelizmente, em alguns momentos a gente manda o recurso, acabam entregando o que a gente manda, nem chamam a gente para entregar junto. Eu acho que isso coisa nova. Falta de memória. Hoje o CT, o Ivo Varela, vocês conhecem bem do lado do Mariutim, o piso daquela quadra é todo piso modular, tudo padrão olímpico. Aonde? Do lado do ginásio Mariutim é o ginásio Ivo Varela. Centro de treinamento. Inaugurado em 1992, se eu não me engano, foi inaugurado. Não, desculpe, o Kiyoshi que contratou esse projeto. Isso, foi o Kiyoshi Otuki. João Kiyoshi Otuki. E aí, mandei um recurso para compra de piso modular, foi instalado. Infelizmente, foi instalado depois do período eleitoral, onde a gente não podia mais participar, mas é um recurso 2 anos atrás que a gente destinou. E ninguém sabe que foi uma verba minha. E eu tive que ir lá fazer um vídeo e dizer que era minha, porque a prefeitura nunca disse. Eu acho que a parceria deve existir. Acho que a gente está todo no mesmo lado, remando para o mesmo lado, no mesmo barco. Acho que a parceria tem que existir, porque cada vez mais Joinville tem mais recursos. Sobre piscina, nós nunca tivemos essa oportunidade e possibilidade, mas hoje, piscina, pista sintética, melhorias de equipamentos públicos, até um ginásio novo, tenho falado com o Valdecir Cortman da Corona, que mantém aí o time do futsal de Joinville. Nós tivemos o Plano 1000, 600 milhões de reais, Joinville poderia ter oportunidade de fazer projetos. Gente, desses 600 milhões de reais, pega 30 milhões, 40 milhões e deixa o patrimônio público esportivo de qualidade. Poderemos trazer eventos, grandes eventos. Timbó tem uma pista de atletismo, todo final de semana tem evento nacional. E Joinville não pensa dessa forma. Por que a gente não usa 5%, 8% desse recurso do Plano 1000 e coloca no patrimônio público esportivo? Por falta de projetos. Por falta de projetos. A grande cobrança que a gente escutou é que não tem projeto. Infelizmente. Ô Zé, dá mais um tiro no pé desse secretário desconhecido. Mas assim ele vai ficar popular, hein? Vai, pode dar, mas... Ele falou quantas vezes contigo, Fernando, esse secretário? Eu tive, quando ele assumiu a gestão, eu fiz uma visita. Ele te disse bom dia, boa tarde, boa noite. Que eu iria destinar recursos, né? Ele é uma pessoa que tem um bom currículo. Só que o quê? Ele tem um bom currículo, só que ele não é uma pessoa de Joinville, não tem conhecimento. Quando eu deixei a Fundação de Esportes, tinha 8 mil crianças no contraturno escolar em programas de iniciação desportiva.
Hoje Joinville deve ter 2.000 crianças. Nossa. E você falou uma coisa certa, Pisque, no início. Uma grande ferramenta de mudança e transformação social é o esporte. Se a gente quer mobilizar, levar uma criança para o caminho do bem, porque só tem 2 caminhos. Não adianta dizer que tem o caminho do mais ou menos, é o caminho do bem ou do mal. Do mal em cada esquina, infelizmente, a criminalidade leva nossos filhos. O caminho do bem é esporte, é cultura, é lazer, é oportunidade social. Se nós não fizermos isso em Joinville, teremos desafios grandes pela frente. Cultura também não existe, viu? Infelizmente. Cultura não existe porque os nossos museus estão caindo, não se abre, aqui não se faz nada, não se faz projeto, não se faz nada. Eu gostaria de reforçar um pouco, quero entender bem o que o Fernando Krelin colocou. Quando o secretário assumiu, você foi visitá-lo? Visitei, falei dos recursos, me coloquei à disposição para destinar recursos como emendas parlamentares. Na minha cabeça... Tá, ele devia ter ido lá. Exatamente. Quer dizer, um secretário, ele tem que se preocupar de buscar quais são as fontes de recursos. Ótimo a iniciativa sua como deputado de oferecer. Mas, na realidade, o que a gente tem que entender aqui é que nós temos que estar unidos por Joinville. Tá? Independentemente das disputas políticas, partidárias, e nesse sentido, e acho que é um momento oportuno para falar isso, que a gente tem que ter um objetivo maior que Joinville. Então, o secretário tem que buscar a cada um dos deputados, independentemente do seu partido, os deputados têm que oferecer e ver, por outro lado, quais são os projetos que temos. Perfeito. Quais são as prioridades de Joinville? Eu entendo que a situação do prefeito hoje é complicada, porque tem tantas prioridades que acaba não tendo nenhuma. Nós falamos de cultura, falamos de esporte. A situação do esporte está sucateada, a infraestrutura. A cultura, no mesmo sentido. É difícil administrar uma cidade assim, mas falta planejamento, falta prioridade. Jorge, eu quero pegar um gancho só do que você falou, que achei muito interessante, para ter uma ideia, e não entendam isso como, o Fernando está criticando. Não é uma crítica ao governo, pessoal, não é a personalidade. Mas o Partido Novo, ele tem um perfil de não aceitar, de não entender que emendas parlamentares não são importantes. O deputado estadual que eles tinham, que ainda tem, né, até o final dessa gestão, ele nunca destinou uma emenda parlamentar. Todas elas ele devolvia para o governo, porque ele dizia que emenda parlamentar não era prioridade, não era importante. Eu, no meu papel de deputado estadual, acho que sou um articulador também para a busca de recursos. Então, eu destino emendas. Eles gostando ou não, eu vou destinar emendas e recursos para o meu município. É melhor se essas emendas são construídas juntos, não? Logicamente. Então, assim, tenho conversado com o prefeito Adriano. O prefeito Adriano sempre foi muito receptivo comigo, não posso reclamar de nada sobre isso. Quero ajudar. As pessoas perguntam, mas vocês podem ser concorrentes no futuro. Gente, Joinville é maior do que o Adriano, maior do que o Fernando, maior do que qualquer um. Daqui a pouco vem lá em 2024, vem outro candidato, ganha a eleição. Então é muito cedo para falar sobre isso, mas eu quero ajudar. Só que eu entendo que o município, essa visão partidária, ideológica, tem que acabar. Eu acho que a gente tem que pensar no macro. Joinville, com a representatividade de apenas um deputado federal, deve ter perdido por baixo uns 100 milhões de reais. Exatamente. Por baixo, uns 100 milhões de reais Joinville perdeu. Então, se o Partido Novo ficar nessa linha de não somos contra emendas parlamentares, eles são contra para destinar, mas para receber eles vão querer. Né? Não recusa. Então, vamos fazer, jogar na mesa, todo mundo batalhar pelo mesmo lado, que eu estou à disposição. A gente falou da Arena Joinville. A Arena Joinville vai fazer 20 anos, né? 20 anos daqui a uns... 2004. 2004. Vai fazer 20 anos, ainda não tem nome. Talvez esteja esperando o naming rights. De repente, uma multinacional investe alguns milhões de dólares, mas a verdade é que não tem nenhum nome. Nós vamos ver como é que está a situação da Arena Joinville. Primeiramente, a gente foi dar uma olhadinha por fora. Esse lugar aí eu acho muito legal, essas tabelas de basquete que tem ali. Eu vejo sempre o pessoal utilizando, mas aí sempre elas têm o zelo que mereciam. Né? Vai ter que arremessar a bola na tabela. Só para lembrar, estas imagens daqui, que estão junto à Arena, formam parte do Parque da Cidade. Sim. Temos que lembrar disso. Então, na realidade, a gente está vendo essa parte aqui, é parte do Parque da Cidade, que por isso que estão nessas tabelas aqui, só para lembrar. Exato. E, lamentavelmente, essas tabelas não têm o carinho que mereciam. Né? Joinville, que foi uma cidade que participou de competições nacionais de basquetebol por tanto tempo, deveria ter uma atenção especial com essa modalidade, e aquilo ali é justamente para encorajar, estimular o pessoal a praticar basquetebol. Do lado de fora, como você viu, a Arena Joinville está muito mal. E o lado de dentro, será que está melhor? A gente entrou na arena também. É difícil, viu, professor? Tudo é complicado. A gente pede para entrar, não pode, ali não pode. Se o clube fosse particular, eu acho que era mais fácil a gente ter acesso à arena do que sendo um edifício público. Mas o fato é que o interior da arena necessita de atenção igualmente. A arena, que quando foi inaugurada,
pelo falecido prefeito Marco Tebaldi, era orgulho de Joinville, uma das arenas mais modernas do país, e era mesmo. Com um projeto ambicioso. Sim, na época era mesmo, né? Só que, infelizmente, como eu mencionei aqui, eu não estou fazendo média. Só uma parte. Exato. E eu não estou fazendo média com o deputado Fernando Crelin porque ele está aqui, não, porque é verdade. A última coisa que foi feita na arena de uma melhoria que ficou muito legal mesmo, foi a substituição daquelas cadeiras de ônibus, que a gente agradece até, eu acho que foi uma doação da Buscar, mas não é uma cadeira apropriada para você ficar 2, 3 horas vendo um jogo de futebol. E agora tem essas cadeiras bonitas aí, com as cores de Joinville, mas realmente a arena precisa de atenção. A gente pode falar um pouquinho com o Roberto Dias Borba, Pisque? Vamos chamar o Borba. A gente falou com o Borba sobre jogos abertos, sobre atletismo, inclusive sobre a Faculdade de Educação Física de Joinville. Vamos ver o que ele falou a respeito. Então, em Joinville, já teve vários locais que o esporte foi praticado. O primeiro que eu tenho conhecimento foi no batalhão, do 13º Batalhão de Caçadores, hoje o 62BI. E era na parte de baixo, no lado do próprio prédio do quartel. E que hoje tem apenas alguns vestígios dessa pista. E depois transferida para a parte superior, onde também existe um campo de futebol. E de lá, por necessidade de melhorias, de local mais adequado, o espaço do atletismo passou para o América. E por isso foi conhecido por muito tempo o Estádio Olímpico, por ter uma pista de atletismo. E também a Associação Atlética Tupi, quando ainda existia, quando ainda incentivava o esporte, existia lá uma pista de atletismo. Somente em 1986, quando o prefeito Viti Freita recebeu 2 propostas para que uma delas fosse usada nos Jogos Abertos daquele ano, foi então modificada a pista da Univille. E poderia ser, naquela ocasião, já de piso sintético, mas, por falta de tempo para que a obra ficasse pronta, ficamos então na pista de carvão. E temos aí atletas com potencial, com títulos internacionais, temos atletas com várias conquistas no nível sul-americano, pan-americano, catarinense, mas cadê a nossa pista? E só um detalhe, por ser uma pista de carvão, nunca mais Joinville vai sediar nem mesmo um campeonato estadual. Hoje, Timbó tem essas condições e lá todos os eventos são realizados. Joinville tem várias piscinas, mas nenhuma delas está nas dimensões olímpicas, de 50 metros de comprimento. Todas são pela metade, semi-olímpicas. Já tivemos uma de um clube, que o clube não existe mais, é o Vera Cruz. E lá poderíamos ter eventos até mesmo internacionais. O único evento que foi realizado nesta piscina, que foi da Sociedade Vera Cruz, foi um campeonato brasileiro Master. E de lá para cá o clube foi desalinhando, desaparecendo. Então, mesmo assim, já tivemos 2 nadadores joinvilenses em Olimpíadas, Eduardo Fischer e Daniel Orzenczowski. No final dos anos 1960, quando o professor Murilo Barreto de Azevedo veio com a proposta de colocar em prática em Joinville a primeira escola de educação física de Santa Catarina, alguns achavam que isso seria impossível, mas aconteceu. Em Joinville temos a primeira escola com essa finalidade. Anteriormente, os nossos professores eram formados na Escola do Exército, na URCA, no Rio de Janeiro. E quando colocado em prática, o professor Murilo e depois outros seus sucessores fizeram com que os alunos estivessem presentes em todos os eventos esportivos, principalmente os Jogos Abertos. Ele mesmo levava uma caravana para as competições de atletismo e também para as competições de natação. E isto era um exemplo para Joinville. Mas, infelizmente, temos apenas a parte teórica. Esses alunos não vão para a prática. E isso faz com que é mais uma escola desta finalidade para formar professores de educação física. Joinville tem 4 títulos nos Jogos Abertos de Santa Catarina.
O último deles foi em 1993, quando os jogos foram em Tubarão. No ano anterior, em 1992, foram em Joinville e aí a cidade também conseguiu a conquista. Anteriormente, foram os títulos de 1963 e de 1966. E o último vice-campeonato que Joinville conquistou foi em 2010. Houve mudanças de critérios de pontuação, antes era pelo maior número de troféus, e agora não, cada modalidade tem uma pontuação. Isso, infelizmente, faz com que Joinville não invista nos Jogos Abertos e tenhamos aí a infelicidade de apenas participar e sem dar oportunidade para que os nossos atletas possam mostrar o seu potencial. A desculpa é de que é uma competição adulta, mas Joinville faz um trabalho excelente nas categorias de base e depois os nossos atletas, para onde que vão? Parar de competir? Infelizmente, esta é a realidade de Joinville. Está aí a enciclopédia, o Roberto Dias Borba falando tudo sobre esporte, professor. Ele já esteve aqui no nosso programa também uma vez, mas realmente é uma memória viva do esporte amador e também do esporte profissional de Joinville. Né? É importante essa memória. Eu aconselharia o seu Matos aí, André Matos. André Matos, o Matos, já acordou? Telefona lá para o Borba, que o Borba te conta tudo sobre o esporte de Joinville. Você que veio de fora aqui. Sobre essa questão do esporte. Que veio de fora aqui, não sabe nada do esporte de Joinville. Não sabe da nossa tradição. O prefeito, contrata a gente daqui, prefeito, por favor. O esporte de alta performance, como a gente fala, tem um custo elevado. Então, também é difícil a manutenção da quantidade total de esportes em função do custo elevado do performance. Arno, sabe o que acontece nos últimos anos dos Jogos Abertos? E algo que eu tive que fazer escolhas, né, quando eu fui secretário. Ou investir em Olesc Joguinhos, que é a base, e tanto que a gente ganhou 6 anos consecutivos de Joguinhos Abertos. Joinville é a maior referência do desporto de base do Brasil. E o Kelvin é um professor disso? Também foi no basquete, ele fez historicamente o cara que mais ganhou títulos, né? Só que nos Jogos Abertos o que acontecia? Itajaí, Blumenau contratavam atletas de fora. Então, eu vou pegar um orçamento meu, que já é pequeno, vou investir em contratação de atleta que vem para cá, ganha uma medalha, vai embora e não sabe nem a cor da bandeira de Joinville, ou vou investir na base, que é a formação? Então, a vida inteira, né, o tempo que a gente teve ali, a gente investiu na formação e base. Tanto que a Letícia Ouro, que é uma atleta com resultados mundiais, tantos atletas no paradesporto estão conquistando resultados porque nós investimos lá atrás. Porque se eu fosse trazer atleta pronto, o que Joinville ganha com isso? Nada. Então não vale a pena. Mas isso acontece porque Joinville não tem uma política para o esporte. Infelizmente. Não é prioridade. Vamos fazer o seguinte, depois do intervalo a gente vai mudar de assunto. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Você já fez a inscrição no nosso canal no YouTube? Não? Então vai lá, procura esse aí, ó. Tá vendo aí, ó? Passando a Limpo na TV. Você vai lá, os programas ficam todos na íntegra disponíveis para você, tá bom? É hora do nosso quadro Olho Aberto agora aqui no Passando a Limpo. Com esse negócio de bloqueio das rodovias aí, a rodoviária de Joinville ficou lotada de ônibus, inclusive até teve uma iniciativa legal da Prefeitura de Joinville, né, Pisque? Porque o pessoal estava lá, não sei quantos, 24, 48 horas, e parece que eu não sei qual secretaria, alguém me ajuda aí? Assistência Social, né? Foi lá e levou um lanche pro pessoal, iniciativa legal, muito bacana. Vamos lá, levaram, inclusive, para o restaurante popular. Pô. Muito bacana mesmo, muito legal isso. O Hélio já que diz que a gente não elogia nada, vamos elogiar. Isso aí é uma atitude que engrandece a nossa cidade. Exatamente. Porque o cidadão que ficou trancado lá 30 horas, 48 horas, 50 horas, dinheiro para comer. Vai lembrar da cidade de Joinville, onde ele foi bem tratado. É dessas ações que nós precisamos. Parabéns, prefeito. Vamos dar uma olhadinha na rodoviária. Deixa eu ver que imagens que nós temos aí da rodoviária de Joinville. A rodoviária de Joinville, o que está acontecendo? Aquele estacionamento, o mato está tomando conta, né? Aquele estacionamento ali que passou por eu não sei o que aconteceu, eles removeram aquela cobertura que existia lá,
Mas essa é a realidade. Outro problema que tem na rodoviária. Sistema Joinville. Remover a cobertura e não colocar Eu não sei qual que era a ideia. Está vendo ali que tem uma parte interditada, as lojas que estão lá, pelo visto ninguém tem muito interesse em abrir loja lá. Tem 2 funcionando só, o resto está tudo fechado com papelão. Outro problema que tem na rodoviária de Joinville, eu tive a oportunidade de pegar um ônibus o ano passado, acho, sei lá se foi o ano passado ou retrasado, nesse período da pandemia. E o cara grita: atenção aí, pessoal, vai sair o ônibus para Curitiba. Não tem. Não tem micro. Não é, eu não estou falando, não é maldade. É fato, o cara grita, o cara sobe em cima de uma caixinha: pessoal, saída para Curitiba, sei lá quem é que vai para Curitiba. Tinha antes? Tinha, então deve ter dado algum... Claro que tinha, o Jorge estava lá. Então estragou o sistema de Não, som eu acho lá. que na reforma eles não reinstalaram. E se alguém puder chamar, Pisque, se alguém puder chamar um relojeiro para dar uma olhada no relógio lá também, seria uma boa. Parece que o relógio travou e não... Nem relógio lá tem. Tá certo que todo mundo tem um celularzinho hoje, mas até para ficar mais bonitinho o ambiente, se alguém pudesse dar uma olhada, essa é a situação da nossa rodoviária. Agora a gente vai mudar... Zé. Tem tiro aí? Tem. Dá 2 tiros no pé do pessoal do Ipreville, que é esse que administra a rodoviária, que administra, é o Mendes Sá. Quem administra a rodoviária Ipreville, Jorge? Jorge nem sabe, acho. Não, o Ipreville Quem é dono. que administra a rodoviária hoje? O Ipreville é o dono da rodoviária. Ipreville, é isso mesmo. O Ipreville é o dono, mas quem administra? Sempre. Mas quem administra? O Ipreville é o dono, mas a coordenação e a gestão lá é do Senfra. Senfra? É, porque a coordenação é um cargo ligado Então, ao Senfra. Zé, não podia faltar. Dá um tiro no pé do Mendes Sá. Ô, Pisque, me permite rapidamente, aproveitando o deputado aqui, nós elogiamos a ação da prefeitura quanto às pessoas que estavam na rodoviária, mas em função do bloqueio, eu pergunto ao deputado se não seria fazer um estudo, possível fazer um estudo lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, sobre as perdas que o Estado teve com esse bloqueio. Eu já ouvi falar em 70% de cancelamento de reservas em hotéis, de milhões no agronegócio. De repente seja interessante a sociedade saber o custo para o Estado dessa questão. Arno, na terça-feira estive na Lesc e uma das principais pautas foi essa, que a gente debateu e discutiu. Só um setor da economia catarinense, que é o agronegócio, segmento de aves e suínos, está perdendo 36 milhões de reais por dia. Então é um recurso muito alto. Santa Catarina é a grande referência nacional na exportação de carne suína, de aves, está perdendo 36 milhões de reais por dia. Então a cadeia é muito grande. As pessoas não têm noção o impacto econômico que gera e que dificulta a vida do cidadão brasileiro, mas principalmente, né, vamos trazer um pouquinho para o nosso... Aproveitando o gancho aí da pergunta do Arno, é o seguinte, nós estamos vendo esses bloqueios aí, que eu acho que todos nós somos contra essa forma. Solta umas imagens dos bloqueios aí, Zé. Mas acontece o seguinte, deputado. Normalmente, às sextas-feiras, pela manhã, nós temos um bloqueio intermitente na BR-101. É que saem peças no horário comercial, sexta-feira de manhã, entre as 8 horas da manhã e as 12 horas, de grande porte de uma indústria de Jaraguá do Sul, ocupando 100% da pista, com acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal. Eu pergunto, isso aí também impacta, sabe? Então você tem que andar de Joinville a Florianópolis, você anda 100 quilômetros atrás de uma peça daquela que é transportada em horário comercial. Eu acho que isso também é prejuízo. Sim, claro que é. Se tiver uma pessoa doente, etc e tal, é complicado no veículo. Isso deveria, na minha opinião, podia ser um assunto levantado, porque isso interessa o Estado todo, para que esse transporte fosse feito no outro horário, fora do horário comercial. Madrugada? De madrugada, quando tem menos movimento. Isso poderia ser regulamentado, deputado, não poderia? Sim, Pisque. Primeiro que a BR-101 a duplicação já quase não é nada, né? Não é nada. Se você sair agora, independente do horário, sair e ir até Florianópolis, em Itajaí você está parado. Independente do horário, você vai parar em Itajaí.
Então realmente está um absurdo. Aí chega num horário de pico, ainda ver independente da empresa, não adianta a gente facilitar para um e dificultar para 99% da população, né? Então, eu acho que essa regulamentação de horários é algo pertinente e importante, para que todos possam ter um fluxo com maior qualidade. O pessoal da rua José Fernandes, lá no Comasa, está chateado porque foram instalados novos postes. Pode rodar aí para mim, Zé, os postes lá na rua José Fernandes. Só que qual que é o problema? Os postes novos foram instalados, mas a energia elétrica ainda não foi ligada a esses postes novos. Não bastasse esse problema, ainda tem alguns ali que estão meio torto. Quer dizer, esse processo essa demora que está havendo para a colocação desses postes, o poste já está caindo Antes mesmo. de instalar o fio, já está caindo. É verdade. Ou o fio vai segurar o poste. Pisque. Ô Zé, dá um tiro nessa rapaziada aí da Celeste aí, que também não está com nada aí. E a Rua São Paulo, a gente está seguindo com uma queixa recorrente, que é a questão da mobilidade em Joinville. Olha a Rua São Paulo, gente. Isso aí é a Rua São Paulo. Isso aí, pegando no pé ainda naquele nosso telespectador que disse, o que ele disse mesmo, professor? O problema de trânsito em Joinville é pontual. Então, desde que ele falou para a gente que ele criticou a nossa iniciativa de mostrar o problema do trânsito em Joinville, a gente tem mostrado os vários problemas pontuais, Arno, que há na cidade. Essa aí é a Rua São Paulo. Quer ver a Rua Bemerwald? Vamos lá para a Rua Bemerwald agora. A Rua Bemerwald também tem problemas pontuais, todos os dias, em quase todos os pontos. Se alguém pegar a Rua Bemerwald, vai perceber que Bemerwald, Monsenhor Gersino... É um trabalho Mas vai danado. ser resolvido, hein? Neste momento está sendo realizada uma audiência sobre o sistema viário. Neste horário agora do programa está sendo realizado. Então vai ser tudo resolvido, vocês podem ficar tranquilos. O Pias que falou agora, mudando de assunto, elogiou, ou melhor, ele chamou atenção para o direito que todas as pessoas têm de fazer uma manifestação sem atrapalhar os outros, e aconteceu uma manifestação muito legal ontem lá no entorno do 62º Batalhão de Infantaria, o 62BI, e lá não houve maiores problemas. O pessoal acabou, claro, ocupando a via, mas como era um feriado, não trouxe maiores problemas. Muita gente lá, viu, professor Onílio? A gente foi ver o cemitério também. Né? Também aglomerou o trânsito com o cemitério. Mais do que isso, era um feriado, a questão foi programada, o sistema viário foi adequado, a polícia estava dando proteção, então foi uma manifestação ordeira. Falando em cemitério, a gente foi lá já que ontem foi dia de finados, a gente foi até o cemitério municipal ver se tudo estava transcorrendo normalmente. E é claro, olha o que a gente achou lá, professor Osnipiski, que em tempos de dengue, essa caixa d'água vazando ali é um problema, né? Mas a dengue acabou em Joinville. Pelo menos na internet. Segundo o secretário da Saúde, que manda todo dia um gráfico do que está acontecendo, uma estatística, viu? A rapaziada, os mosquitos fizeram a mala e está chovendo muito em Joinville, vamos embora. Está diminuindo o número, quer dizer, a contagem está sendo regressiva. Tinha 21.100. Outro dia tem 21.050. E assim por diante. Fica a dica aí para a rapaziada dar um pulo lá no cemitério municipal. Esse secretário da Saúde é de Joinville, não? Da Saúde? Eu acho que é de Joinville, sim, ele já estava integrado já na secretaria. Os mosquitos conseguiram ir embora mesmo com os bloqueios? Foram. Conseguiram. Não, eles foram antes. Os mosquitos foram antes da eleição. A Rua Copacabana, isso é bom. Ariel, a Rua Copacabana está sendo pavimentada. Entretanto, na segunda-feira a obra foi paralisada. Vamos lá para a Rua Copacabana em Sorocaba. Aí, foi paralisada, sabe por quê, meu caro Ariel? Devido aos bloqueios, né? Então, como a justificativa para a parada da obra na segunda-feira são os bloqueios, naturalmente, né, nós fomos até a BR-101 ver o que estava acontecendo, que a gente imaginou que a BR-101 aí está a Rua Sorocaba. O pessoal da Rua Sorocaba se queixa de outra coisa também. Houve uma reunião com a prefeitura e eles pedem para que a calçada seja recuperada, né, que foi danificada para fazer obras. E agora a orientação da prefeitura é que os muros sejam removidos e que o recuo seja maior para que a calçada seja feita. Agora, na BR-101, vamos para a BR-101 agora. A gente foi dar uma olhada. Pelo menos ali, aqui no trecho de Joinville, estava tudo tranquilo. Não sei de onde que vem essas máquinas e caminhões que fazem a obra na Copacabana. Quem sabe era para evitar que a Copacabana fosse usada como desvio para o trânsito da BR-101. Talvez.
O prefeito de Joinville, professor Osni Piski, foi checar a decoração de Natal. E uma foto foi amplamente divulgada na internet. Esta aí, a decoração de Natal que começa a ser implementada, é ali na praça, eu acho que é na Praça Dario Salles. É, né? Acho que é. E qual que é o problema todo aí? O pessoal pegou no pé do prefeito, né? O mundo desabando, bloqueios, interdição, não tem combustível, supermercado e... O prefeito, viu? Nós já falamos outra vez que eles estão brincando de administrar a cidade. Prefeito, para de te preocupar que vai dar mais um buraco no Natal aí que vai incomodar para tu. Talvez essa casa aí caia na cabeça de alguém e vai visitar a frente de obra, prefeito. Vai visitar as frentes de obra para ver que estado são. Vai ver o que o Mendesá está aprontando em todo lugar. Tem aí a Vigorelli para mostrar? Vigorelli? Tem a Vigorelli para mostrar. A Vigorelli continua parada. parada. Não ir muito longe, pode ir no Boa Vista também. Vai na Albano Schmidt, perfeito. Sai dessa cadeira e vai ver obra. Para de ver coisinha aí, de ver florzinha, de ver casinha. Vai trabalhar, pô. Solta a vinheta. Vai fiscalizar a obra. Solta a vinheta do nosso cachoeiro aí, Zé. Pisque, a gente foi hoje à tarde ali na ET do Vila Nova. Vamos dar uma olhada nas imagens que nós capturamos lá no ET Vila Nova. Tudo igual, tudo parado, o outdoor continua firme, forte, vale aqui... Só complementando o que eu falei há pouco, prefeito, pega aí uma van aí, vai lá na ET da Vila Nova que está 401 dias parada. Vai ver a vergonha que é. O senhor tem que acompanhar as obras. Né? Tá aí, Ou cobrar a sua execução. Não, cobrar, claro, mas é bom acompanhar. É, sim, para ver mas o que está cobrar. acontecendo. E eu quero aproveitar aqui a presença do Arno. O Arno, Prédio Verde. A gente tem imagens do Prédio Verde também. Pois não. Ali no Cachoeira, né? Alguma novidade? O que vai ser feito ali? Só especulação? Ser demolido. Não tenho a menor ideia. Ele vai ser demolido e quem sabe... Não sabe o que fazer. Surge um projeto para aquilo lá. Não sabe o que fazer. Ô Zé, dá um tiro no pé da vice-prefeita aí que coordenou esse projeto aqui, veio aqui Inclusive, no programa. tem uma questão que foi Falou que levantada. estava tudo ok e o prédio continua. Tem uma questão que foi levantada, inclusive, não sei se foi o Henrique ou o Piski, que eu estava lá, que levantaram a questão do alargamento desta ponte aí. Tem que ter Sim, projeto, tem que ter, não tem aumenta a projeto. seção de vazão do rio, Para aumentar a vazão do rio. Mas é lógico, é isso que então, tem que ter. esse é um dos projetos. Mas já está pronto o projeto? Não. Já foi solicitado verba em algum órgão? Por exemplo, uma emenda no Estado ou no governo federal? Desconheço. Então, se faz assim. Vamos só lembrar, Pisque, que existe um processo de licitação em curso para a demolição do prédio, tá? Eu só quero falar o seguinte, tem processo em curso, tem vários Não, eu estou processos em dizendo curso. isso porque normalmente os processos são ágeis. Mas aproveitando aí, para dar um tiro no pé do cara da Secão, não sei se está de férias, não acaba nunca Não, de está férias do trabalhando, cara aí, voltou ao né? trabalho. Thiago Moinho. Agora tem que pedir licença para filmar a rodoviária. Isso é absurdo. Tem que pedir licença para filmar a rodoviária. Tem que pedir licença para filmar tudo. Por quê? Estão com medo de que as coisas não estão em ordem? Ou que alguém vai boicotar lá o trabalho lá? Algumas Pedir coisas... licença para filmar um órgão público? Lá no cidadão falou, o senhor tem que pedir licença na SECOM porque isso aqui é um órgão público. Eu acho que o pessoal lá nunca ouviu falar em telefone Nós celular. pedimos né? também para filmar a retirada do lixo que você falou lá da Cidadela Cultural. Cidadela Cultural. Não foi autorizado. Não foi deferido porque podia cair na cabeça de alguém, Isso. né? A Mas cidadela tudo bem, cair? mas filmar de longe dá, né? Bom, essa é a única... Não. de tudo que foi falado, é a única verdade, né? De qualquer hora ela cai, né? Boa noite, professor Osni Piski. Boa noite, meu caro amigo Fernando Crelli, prazer tê-lo aqui. Mas o programa é assim mesmo aqui. Fez coisa boa, nós elogiamos. Não fez, estamos cobrando. Que você que também foi candidato a prefeito, eles que não se esqueçam, que já passou a metade do governo.
que agora é só Copa do Mundo, fim de ano, férias, Carnaval? E não barco, carnaval, não esqueça praia. que mais um ano e um pouquinho tem eleição novamente. Exatamente. Obrigado. Obrigado pela presença, obrigado Enio, obrigado Ariel, obrigado Eu que agradeço, Norte, obrigado Pisco. Arno, obrigado aos nossos, boa noite aos nossos telespectadores. Muito bem, hoje conversamos com o deputado estadual Fernando Krelling, que foi reeleito. Semana que vem tem mais. Até mais.